Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. É, trazer uma palavra aqui, uma mensagem aqui das Escrituras para todos os amados aqui. É, é um questionamento que muita gente às vezes me pergunta pelo Facebook ou até pelo WhatsApp também, em outras redes sociais também que eu deixo a mensagem do Pai também, que é essa grande polêmica que tem sobre o nome do Pai, que fica tanto os judeus lá do judaísmo, eles ficam dizendo que dando vários nomes ao pai e ao filho, ou seja, profanando o nome do pai, o nome do filho, blasfemando contra o espírito do pai. É uma dúvida que muitos têm, entendeu? É, tudo que a gente quer saber pertinente às coisas do nosso Pai Celestial, a gente tem que vir às Escrituras. Então a gente vai ler aqui, ou seja, tem que vir buscar nas escrituras o que é que o pai falou sobre isso, a respeito disso, o porquê que isso acontece no mundo, ou seja, essa profanação que acontece, tanto do nome do pai quanto do nome do filho. O judaísmo blasfema muito, ou seja, inventando nomes para o nome do pai e o nome do filho, e o cristianismo, ou seja, é o pior de todos, é o pior também, porque eles usam o nome tanto do pai quanto do filho blasfemado, do filho blasfemado. O que é que o judaísmo faz? O judaísmo, eles sabem o tetragrama, que é o YHWH, o Yod, Rei, Vav e Rei. E só que o que é que eles pegam? Eles fazem o quê? Eles pegam o nome do pai, a escrita tem que ficar intacta, ou seja, o nome do pai é santo, ou seja, é um nome que é intocável, você não pode tocar no nome do pai. Ou seja, eles a escrita é uma coisa, é o YHWH, ou seja, é a escrita, ou seja, não pode pegar a escrita, ou seja, não tem como pegar o nome da pessoa e mudar a escrita, ou seja, a gente não vai saber quem é o nome da pessoa se a gente trocar a escrita, ou seja, a escrita tem que ficar intacta, é um nome santo, ou seja, a gente tem que escrever da forma que é, ou seja, é o YHWH. Eles pegam o que eles fazem? Eles inventam nomes, ou seja, de pronúncias diferentes, que eles ficam novamente com adivinhações, suposições, e escrevem o nome do. Querem escrever da forma que pronuncia, ou seja, muitas vezes eles escrevem a pronúncia errada. E nós vamos desvendar, nós vamos destrinchar aqui agora no livro de Ezequiel, no capítulo 36, o porquê que o pai deixa isso acontecer. Entendeu? Vamos ler aqui, ó. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, ou seja, e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Entendeu, amados? Ou seja, lá no judaísmo, eles não cultuam, ou seja, deuses de pedra, entre aspas, né? Não cultuam deuses de pedra, porém, eles fazem o quê? Eles ficam inventando essas coisas, ou seja, fazem as pessoas da mesma forma errar o caminho do pai, ou seja, blasfemando o nome do pai, blasfemando o nome do filho, que é um tremendo erro também, gravíssimo. O cristianismo nem se fala, né? Que já tem um ídolo que eles adoram, ou seja, usam o nome do pai como Senhor, que significa Baal, o marido, e o nome do Messias blasfemado, que é Jesus, ou seja, blasfemam por todos os lados. E ainda dizem que o Messias é Deus. Aí que é um outro erro tremendo, que o Messias sempre é, se posicionou como filho e nunca como o próprio Deus. Eles não entendem que o Pai, o Espírito, habitava sobre o corpo do Messias, ou seja, o Espírito habitou sobre o Messias e o que o Messias falava da boca dele, ali era o próprio Pai falando, mas era o Espírito que falava através do Filho, não que o Messias era o Pai, ou seja, o Messias era o tabernáculo, como está em Apocalipse. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. E eu os espalharei entre as nações pagãs, ou seja, o que é que o pai está falando aqui? Ou seja, o povo foi espalhado entre as nações pagãs, ou seja, que profanam o nome do pai, ou seja, vão atrás de deuses pagãos, ou seja, atrás de doutrinas que são doutrinas de povos pagãos. Aqui, ó. E foram dispersos entre todos os povos, ou seja, o pai dispersou eles, ou seja, por todo o mundo. Eles ficam assim, inventando coisas aqui, inventando coisas ali.
Entendeu? Aí eles estão espalhados no mundo, ou seja, são várias heresias. E eles ficam fazendo isso aí o povo errar o caminho do Pai. Então, o que é que o judaísmo faz? Ele pega o quê? Fica criando essas coisas, ou seja, esses nomes, ou seja, e isso tira das pessoas entrar no reino dos céus. Ou seja, é o que o Messias fala, eles nem entram no reino e nem deixam aqueles que querem entrar. Porque o que é que eles fazem? Eles querem, de qualquer forma, de todas as formas, criar um Deus diferente do que foi pregado pelos profetas, pelo Messias e pelos apóstolos. Ou seja, eles criam um outro Deus, ou seja, é o Deus do homem. Por mais que eles usem o nome do Pai, eles criam um Deus humano. Ou seja, era isso que eles faziam lá na antiguidade, ou seja, eles falavam o nome do Pai, mas porém implantava na mente das pessoas dogmas e doutrinas de homens, ou seja, as pessoas estavam seguindo ao homem, por mais que ele estivesse falando o nome do Pai. Por isso que a gente tem que saber o que é que o Pai falou, o que é doutrina do Pai e o que é doutrina do homem. Por isso que, por isso que fala, nem todos que me diz Pai, Pai, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mas por onde caminham entre as nações, eles continuaram, ou seja, o povo de Israel continuaram a profanar o meu santo nome, é o que eu falei anteriormente, ou seja, você vê que o pai fala que meu nome é santo aqui, ó. Porquanto todos diziam a respeito dos israelitas, este é o povo de Deus, ou seja, o povo de outras nações, este é o povo de Deus, mas só que eles estavam de toda forma profanando o nome do Pai, porque eles iam atrás dos Baal, ou seja, profanavam dessa forma e às vezes eles falavam o nome do Pai e faziam as pessoas fazer abominações aos olhos do Pai, ou seja, profanando também o nome do Pai também. Aqui, ó. Eles tiveram que abandonar a terra que Yahweh lhes deu, ou seja, porque eles tinham uma boa terra, tinham a palavra do Pai, pura, sem acréscimo, sem diminuição, ou seja, eles abandonaram essa boa terra, entendeu? E foram profanar o nome do Pai, foram criar dogmas, doutrinas, tudo que o homem inventa. Aqui, ó. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou. Olha o pai falando aqui, ó. Eu, todavia, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada. Por isso, diz a casa de Israel, assim declara o Yahweh, ó nação de Israel, não é por tua casa que faço isso, mas por causa do meu santo nome. Ou seja, o pai está aqui, não é por causa de vocês que ficam fazendo isso, que é por causa do meu santo nome, que é santo, separado, purificado, que todos tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. Tá vendo? Aqui, ó. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome. Olha que detalhe aqui, ó. Que foi profanado entre as nações, o nome que desonraste no meio desses povos todos. Ou seja, eles iam atrás dos Baais, ou seja, portanto eles iam atrás dos Baais, eles esqueceram do nome do Pai. Ou seja, começaram a profanar. Entendeu? Aqui, então as nações saberão que eu sou o Yahweh, quando eu for santificado diante delas, assevera o Yahweh. Porquanto vos tirarei diante das nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. O que é que volta para a própria terra? Ou seja, voltar para as palavras do Pai e as palavras do Filho. Tá vendo? Olha que detalhe que a gente tem que observar sempre nas escrituras. Ou seja, olha o que ele está falando aqui. Quando eu for santificado diante delas, ou seja, quando a pessoa passa a santificar o nome do Pai, ou seja, não blasfemar, ou seja, escrever da forma que é para escrever, ou seja, nomes próprios não podem ser traduzidos. Ou seja, você pega e tem que escrever do nome, da forma que é escrita. É como está em Êxodo 3,15, ou seja, este é o meu nome eternamente, ou seja, é um memorial de geração em geração. Ou seja, tem que escrever, fazer a escrita. Eles confundem a escrita com pronúncia. Até a questão da pronúncia, é o Messias que nos revela a pronúncia. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco em João 17,6. Ou seja, por isso que o pai deixou por enigma, por parábolas o nome dele, ou seja, o YHWH, para saber quem é que vai crer nele de todo o coração, de todo o entendimento. Aí ele se revela, ou seja, revela também a pronúncia também. Entendeu qual é o detalhe todo aí? Ou seja, isso é uma parábola que o pai deixou aqui. Ou seja, esses que ficam profanando, que ficam dizendo que o nome do pai
é esse, aquele outro, você diz o nome que o nome do filho é esse, aquele outro. E tem um detalhe, além de você crer no YHWH, o nome do pai, você também tem que crer no filho. Ou seja, quem crê no pai, crê no filho. Quem crê no filho, crê no pai. E se você não crê em um, você não crê no outro. Às vezes, hoje eu vejo muito pela internet aí o pessoal fala, creio no pai, mas não crê no Emanuel. Crê no YHWH, mas não crê no Emanuel. Ou seja, já está no erro. O judaísmo faz muito isso, ou seja, crê no YHWH, mesmo profanando o nome da pronúncia, e não crê no Emanuel, ou seja, fica crendo no... Eles inventam Yeshua, Yahushua, e vão e sair disseminando mentiras, ou seja, para você entrar no reino do Pai não tem jeito, você tem que crer no YHWH e no nome do Filho, que está na profecia de Isaías 7,14. Não adianta. Vocês ficam remando contra o Espírito. Não adianta. Vocês só vão passar a compreender as Escrituras quando crê de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, no YHWH e no Messias profético. Não adianta. As pessoas ficam insistindo. Todos esses que ficam nesses nomes blasfemados aí, que o Pai não dá testemunho, eles só veem a letra, não entendem a parte espiritual. Aí vê tudo fisicamente, às vezes pegam coisas da antiga aliança, fica dizendo que vai acontecer, ficam inventando coisas, aí pegam trechos na Bíblia que fala de fogo, que fala de terremotos, fala de relâmpago e trazem tudo para a letra, ou seja, que o Messias ainda vai vir, que tal dia vai vir o Messias, que o mundo vai acabar. E ficam inventando heresias porque vem tudo na letra, porque só entende as escrituras de forma espiritual aquele que crê no YHWH de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, se arrepende de fato de verdade. E no Messias, ele, o pai e o filho têm que andar juntos, ou seja, não adianta. Ou seja, se você não crê nesses dois nomes, pela fé mesmo, e buscar, não adianta. Você vai ler a Bíblia, vai estar perdendo seu tempo, vai ficar lendo só a letra. Esse é um conselho que eu dou para vocês. Não adianta. Não adianta, o Pai só se revela àqueles que se arrependem de fato de verdade. E eles são da rins e corações para saber se a pessoa de fato está crendo de verdade ou está só da boca para fora. Ou seja, o Pai crê, é aí que ele vai se revelando à pessoa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora em João 17, versículo 6. Vamos ver o que é que o Messias nos fala aqui. Ó. João 17, 6. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, ó. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. E tu confiastes a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Ou seja, olha o detalhe. Para você entender, saber a pronúncia do Pai, conhecer de fato, de verdade o Pai. Ou seja, aí o Messias vem e revela o nome do Pai para a pessoa. Ou seja, em particular, pela fé que a pessoa está tendo e pelo o pai vai sondando o coração para ver se ele vai se revelar, ou seja, o pai se deixa revelar àqueles que buscam ele, ou seja, o pai vem e se revela. Por isso que às vezes as pessoas, por falta fé nele, no YHWH e também no filho profético Emanuel, ou seja, o pai não se deixa revelar. Entendeu? Por isso que ficam essas heresias aí, essas confusões aí, por isso, porque eles não têm fé para crer. Tanto no judaísmo como no cristianismo, ou seja, profano. Aí às vezes tem muitos que falam, mas dentro da maçonaria também lá tem o YHWH, ou seja, o nome do pai tá em todo, o pai se deixa o nome dele, mas sabe, conhecer ele de fato, de verdade, e a pronúncia, só aqueles que buscam ele de fato, de verdade, de todo o coração, de todo o entendimento, ou seja, não profanam o nome do pai, como ele está falando lá, você ficam inventando trocando a escrita, ficam inventando pronúncias diferentes, blasfemam o nome do filho, ou seja, se esses que fazem isso não vai compreender porque o pai deixou isso. Entendeu, amados? O pai já deixou isso por parábolas, para saber quem é povo dele, aí ele se revela aos seus. Entendeu, amados? Por isso que ele deixou a sigla YHWH, ou seja, que é um nome praticamente que eles falam impronunciável. Por quê? Porque quando você passa a crer neste nome, que é um nome santo, ou seja, aí sim ele vem e se revela para você e você vai entender a pronúncia correta, quando você passa a crer. Às vezes, quando a gente fala o nome do pai e o nome do filho, as pessoas ficam duvidando, ou seja, nessa dúvida aí o pai está testando, entendeu? É por isso que a gente tem que ter fé. Porque o nosso Pai Celestial ele é invisível, é palavra.
é verbo. Ou seja, e tudo que ele fala se cumpre, mas as pessoas, por faltar a fé, eles querem ver para crer, aí ficam atrás de heresias. Entendeu, amados? Para o Pai se revelar não adianta, tem que ter fé, tem que crer nele e crer no Filho. Aí o Pai se revela. Aí, só deixando essa mensagem aqui para vocês a título de conhecimento, o porquê acontece isso, dessa briga toda aí, que eles ficam de um nome do Pai, do nome do Filho. Aí muitos falam, porque não está na Escritura. É... Ou seja, o Pai já falou pelo profeta Isaías 52:6, ou seja, o meu povo saberá o meu nome. Pô, quem é o povo dele? É aquele povo que vai buscar as Escrituras. Nas Escrituras, aí ele se deixa revelar. É o que ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, de todo o entendimento. Aí ele se deixa revelar, entendeu, amados? Ou seja, o Pai deixou isso, deixa tudo por parábolas, ou seja, para saber quem vai buscar ele, entendeu? E meu conselho é esse, amados, leiam, exercite a fé, ou seja, é por fé. É complicado para o homem, de fato, entender a fé, que a fé são coisas que não se vê em algo que não espere. Ou seja, como é difícil acreditar em algo invisível, ou seja, que o que é que aconteceu com Abraão? Porque Abraão foi o pai da fé, porque foi o primeiro homem a acreditar em um Deus invisível. Todo mundo, a parentela dele, acreditava em ídolos, falsos deuses que vinham lá do Egito. Estava embriagado com aqueles dogmas ali, com aqueles falsos deuses. E Abraão teve que sair do meio da parentela dele e crer no Pai. E isso foi lhe imputado como justiça, a fé. A fé que valeu aos antigos. Leia lá um livro de Hebreus lá. É a fé. Aí sim, quando a pessoa passa a exercitar a fé, crê no que está escrito, crê nas profecias, crê no Pai, crê no Filho, aí o Pai vem e se revela. À medida que a pessoa vai buscando também, e tendo arrependimento, santificação, separação, não profanando o nome do Pai, não profanando o nome do Filho. Aí o Pai vai se revelando a cada dia. E aí você vai encontrando a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, que é a palavra do Pai. Ou seja, se passa também a ser de fato de verdade um verdadeiro levita. Que é um levita de fato de verdade? Não é ser um cantor que nem prega as religiões aí. Um levita é aquele que tem só como herança a palavra do Pai. Não tem mais herança nenhuma aqui na terra de coisas materiais. Ele tem só esse tesouro. É um tesouro que é coisa inexplicável. O Pai nos fala coisas inexplicáveis, que às vezes tem coisas que é até difícil de explicar. Que ele fala só por parábolas. Quem busca sabe que tesouro é esse. É uma coisa tão valiosa que é difícil até de explicar. Entendeu, amados? Então, passem a meditar nas Escrituras, parem de profanar o nome do Pai e o nome do Filho. Esse é o meu conselho que eu deixo para vocês aqui. Vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, o entendimento de vocês vai, com as Escrituras, vai abrir muito à medida que vocês vão lendo, porque vocês param de profanar o nome do Pai e o nome do Filho. Não vai atrás de dogmas, não vai atrás de homem, não é o que eu estou dizendo aqui. Vocês viram que eu abri as Escrituras aqui, li com vocês aqui. Vá buscar do Pai. Abandone esses homens que ficam inventando mentiras. Ou seja, o Pai se deixa buscar para aqueles que buscam, se deixa encontrar. Ou seja, o Pai dá um jeito da pessoa saber o nome dele e o nome do filho já está o nome do filho já está na profecia. Aí o Pai dá um jeito de saber o nome dele. Aí depende da fé da pessoa. Aí se a pessoa ficar duvidando, dizendo que o Pai não tem nome, sendo que o Pai já falou que o meu povo saberá o meu nome, dizendo que o nome do Pai é impronunciável. Se bem que o Pai não pediu que a gente soubesse a pronúncia dele, sim que soubesse o nome dele. Mas quando você sabe o nome dele e crê também no Messias, o Pai se revela a pronúncia também. Como a gente viu aqui em João 17:6. Ou seja, o Messias revela em particular, ou seja, os apóstolos e os discípulos sabiam o nome do Pai e o nome do Filho. É tanto que está escrito lá em Apocalipse também que os 144 mil que foram salvos na época do Messias dos Apóstolos, o que é que eles tinham na fronte deles no entendimento? Eles sabiam o nome do Pai e sabiam o nome do Filho. Ou seja, o Messias revelava a ele, os apóstolos também revelavam também. Entendeu, amados? Então fiquem todos na paz do nosso Pai Celestial, o Yahweh, e do Filho Profético Emmanuel. Forte abraço a todos.